Bom, vamos começar a aula. Eu já vou logo direto em cima das questões para que a gente não perca muito tempo, já que eu percebi que as listas são muito grandes, entendeu? Então vai ser muita informação para vocês. Bom, essa questão 15 já seria uma questão da matéria anterior, então acredito que ele não vai cobrar. Já a questão 16 e a 17, como é a aplicação de limite, provavelmente ele vai escolher algum item dessas duas questões e colocar na prova de vocês, ou algo bem semelhante. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos fazer a 15, pelo menos a letra A, para a gente saber como é que faz. Ó, encontre o maior signo positivo, tal que uma expressão implique na outra. Ora, nas aulas anteriores que nós tivemos na biblioteca, ah, isso eu resolvi uma questão semelhante e a gente meio que sabe que é só uma aplicação do conceito de módulo. Então, ele quer que você trabalhe em cima dessa expressão aqui, tá ok? Tá, professor, então o que é que eu faço? Bom, isso aqui não é inequação modular. O que foi que eu falei para vocês? Vocês desenham o eixo, colocam os dois valores possíveis para o quê? Para o x, não é? Errado. Não é para o x, é para o 1 sobre x, tá? Você está querendo saber onde que 1 sobre x entra nesse intervalo, dentro do conceito de módulo, tá ok? Tá. Na aula a gente já explicou o porquê, mas o intervalo que você vai marcar vai ser esse, beleza? Tá. Fazendo o teste aqui. Se eu pegar o 3, módulo de 3 vai ser maior do que 2, bateu. Se eu pegar o menos 3, módulo de menos 3 dá mais 3 módulo de que 2 é maior do que 2, bateu. E se eu pegar o valor 1, módulo de 1 dá 1, 1 não é maior do que 2. Então, valores que estão aqui no meio não vão entrar nessa inequação. Não esqueçam que aqui é 1 sobre x, tá ok? Aqui são valores de 1 sobre x, beleza? Tá, então eu vou dividir isso em dois casos. O primeiro caso é esse aqui, que seria o quê? 1 sobre x menor do que menos 2. Só lembro para vocês que esse x aqui, ele é o quê? Negativo, ok? Então você vai ter que tomar cuidado na hora de trabalhar com ele, beleza? Tá. Então, multiplicando, passando o x para o outro lado, a gente vai ter 1 sobre 1, né? Porque o x vai para o outro lado, então esquece esse 1, menor do que menos 2x. Para não ter confusão, eu gosto de pegar esse 2x, passo para esse lado, e o valor que está do outro passo para esse e não troco o sinal da desigualdade. Tá? Mas às vezes se multiplica por menos 1, aí tem que trocar, tá. Eu acho que isso aqui é mais objetivo. Então fica 2x, porque agora para esse lado ele fica positivo, é menor do que menos 1. Isso ocasiona que o x vai ser o quê? Uh, que o x vai ser menor do que menos 1/2. Tranquilo? Tá. Eu fiz propositalmente isso aqui para vocês tentarem identificar onde que está o erro, tá? Porque olha só, ah, no momento em que eu peguei x menor do que menos 1/2, o x é menor que menos 0,5, não é isso? Tá. Então, por exemplo, se eu pegar o menos 3, x igual a menos 3, tá? 1 sobre menos 3 vai dar o quê? Menos 1/3. Menos 1/3 vai dar menos 0, alguma coisa. Menos 0, alguma coisa vai ser menor do que menos 2? Não vai, né? Vai ser maior. Então essa inequação, ela está errada. Por que que ela está errada, professor? Justamente aqui, ó. O 1 sobre x, ele é menor do que menos 2, tá ok? Só que ele é negativo.
Então, quando eu passar multiplicando, o que vai ter que acontecer com o sinal da minha equação? Ele vai ter que mudar, tá ok? Isso aqui é um erro muito comum, por isso que eu grifei o negativo aqui, tá? Então, consertando, deixa eu colocar de vermelho, esse sinal aqui, na verdade, era para ser maior, aqui da mesma forma, então o resultado seria x maior do que menos o meio, ok? Professor, então o que que isso significa? Ora, observe a sua situação inicial. O x, ele é negativo, tá? Então, ele está entre o zero e o menos o meio, tá? Se você pegar qualquer valor que esteja dentro desse intervalo aqui e fazer o teste nessa expressão que iniciou o seu conceito, você vai ver que aqui bate, tá ok? Tá. Então vamos para a segunda situação. Observe também que aqui o teu valor máximo seria o zero, tá? Se o teu sigma aqui seria o zero, beleza? Na verdade eu acho que não, acho não, tenho certeza que não seria o zero porque o maior sigma é positivo e o zero não é positivo, ok? Então vamos continuar aqui. Qual que é a segunda, a segunda condição? Seria 1 sobre x maior do que 2, ok? Tá. Esse aqui é mais fácil, né? Até porque eu sei que o x é o quê? Ele é positivo. Então, na hora de eu multiplicar, eu não vou ter que trocar o sinal da inequação. Então vai ficar 1 maior do que 2x, tá? Divido por 2, 1 meio, não troco o sinal, maior do que x, beleza? Ou seja, x deu o quê? Deu menor do que o meio. Só fiz trocar a, a ordem dos termos. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou representar aqui para ficar melhor, né? Bom, ele é menor do que o meio, ou seja, acabei de achar o meu valor, o quê? Meu valor máximo, e ele é positivo. Então ele vai estar aqui. Então, pessoal, minha resposta seria sigma aqui. Professor, por que que essa é a sua resposta? Ora, eu encontrei que o x é menor do que o meio, não é isso? E o quê? Maior do que zero. Se o x é positivo, e nesse caso ele é positivo, não tem um problema em colocar o que aqui, pessoal? O valor modular. É exatamente o que ele pediu na questão. Tá ok? Beleza. Vamos para o item B, bem rápido. Eu vou só montar para a gente não perder tempo, porque isso é matéria da aula passada e eu acho que a gente não tem que focalizar muito nisso, tá? Tá, 15, item B. Mesmo raciocínio, né, pessoal? 1 sobre x2 menos 1 maior do que 10. Faço o eixo, mais 10, menos 10. Se ele quer maior, então vou ter que riscar aqui, vou ter que riscar aqui. Não é assim? Beleza. Já sei que isso aqui não vai me dar aquela condição. Então eu tenho que procurar aqui. Professor, e se a questão for aberta? Eu tenho que fazer as duas condições, mas como vocês já sabem fazer, eu vou aplicar essa condição logo de uma vez. Então vai ficar, tira o módulo, que eu apliquei minha propriedade, vai ser maior que o quê? Maior do que 10, ok? Tá, outra coisa também, x2 menos 1, eu posso passar ele multiplicando para o outro lado e não trocar o sinal? Posso, mas garantindo que ele é o quê? Essa expressão é positiva, tá ok? Então posso fazer sem problemas. Passando multiplicando, eu vou ter 1 maior do que 10 vezes x2 menos 1. Resolvendo, eu vou ter 1 maior que 10x2 menos 10. Passo o 10 para o outro lado, ele vai positivo, então fica 11 maior do que 10x2. Tá. O que acontece aqui, ó?
11 sobre 10 é maior do que x2. Dando uma melhorada nessa expressão aqui, eu posso dizer que x2 menos 11 sobre 10 é menor do que zero. Tá? Eles são equivalentes. Ok. Tá. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Ora, se eu for representar isso no eixo, lembra que a concavidade é o quê? É positiva. Então, é como se eu tivesse uma parábola assim. Professor, e por que ela tocou o eixo x em 2 pontos? Ora, são duas raízes, tá? E aqui eu já sei quais são essas duas raízes. Vai ser o mais raiz de 11 sobre 10 e o menos raiz de 11 sobre 10. Como é que o senhor vê isso rápido? Ora, isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. A2 menos B2, tá? Por isso que eu consigo ver. Qual que é a diferença de 2 quadrados? É A menos B vezes o quê? A mais B. Então, eu apliquei essa propriedade aqui. Então, uma raiz vai ser negativa, a outra raiz vai ser positiva. Então, confere aqui no que eu fiz. E bolinha aberta, porque o não tem igual na minha desigualdade. Ora, eu quero que ela seja o quê? Menor do que zero. Então, onde que eu vou marcar? Vou marcar aqui, não é? Porque se eu tivesse um eixo y aqui, observe que todos os valores de y, que são essa função completa, isso aqui que é o meu y, eu quero que ele todo seja o quê? Menor do que zero. Onde que ele vai ser menor do que zero? Nesses trechos aqui, ó, nesses x, eu vou ter y's correspondentes menores do que zero. Tranquilo? Ok. Então, professor, eu já encontrei meio que um valor máximo, não é isso? Correto. Que seria o quê? X menor do que raiz de 11 sobre 10. Ah, professor, na minha questão, eu quero x mais 1. Não tem problema, você soma mais um de um lado e soma mais um do outro. Ok? Acabou a questão e assim vai. Tá, vamos para 16 que a gente não tem tempo a perder. Então, questão 15, o raciocínio é o mesmo. Você tem que ter paciência, tem que saber o que está fazendo para não se perder na questão. Tá, a 16 e a 17, ela já se aplica no conceito de limite. Limite é aplicação de propriedade. Na verdade, quando você aplica o conceito de limite, quando você tem frações, a primeira coisa que você tem que ver é se você tem alguma indeterminação. Professor, indeterminação, o que quer dizer isso? Indeterminação é tipo zero sobre zero, infinito sobre zero, 2 infinito menos infinito, esse tipo de coisa. Ou seja, são contas que você não consegue resolver. Professor, e se eu resolvendo aqui essa minha fração e eu encontrar 3 sobre zero? Ora, isso aqui não é indeterminação. Por que não é indeterminação? Ora, porque você está tendendo valores, e quando o valor de baixo tende a zero, e aqui tende a um número inteiro, quando você fizer a divisão, ou seja, a fração vai tender a um valor, que provavelmente vai ser mais ou menos infinito. Tá? Aí existem aquelas propriedades. Se o zero estiver tendendo pela direita, ele vai tender para mais infinito. Se o zero estiver tendendo pela esquerda, essa divisão vai tender a menos infinito. Aí são propriedades dos limites que tem em todos os livros e são fáceis de você olhar, tá? Então, em cima das questões aqui, eu não vou falar todas as propriedades, porque é em cima das questões mesmo a gente vai aplicar. Ok? Tá. Item A. Bom, limite de x tendendo a 2, tá? Ele te dá a expressão. Ora, eu não vou escrever, não vou ficar escrevendo muito o termo limite, x tendendo, porque acho que a gente perde mais tempo, tá ok? Então vamos aplicar aqui, ó.
Primeira coisa que eu tenho que fazer seria ver se existe a indeterminação, tá? Embaixo, observe que vai ficar 2 vezes 2 que dá 4, menos 1 dá 5. Aqui não deu nem zero, nem mais infinito, não deu nada. E em cima aqui também provavelmente não vai dar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, substituindo o 2 na minha fração, vai ficar 2 ao quadrado, o quê? Mais 7 vezes 2, mais 1, não é isso? Embaixo vai ficar 2 vezes 2, menos 1. Tá, em cima eu vou ter 4, mais 7 vezes 2, 14, que vai dar 18, mais 1, 19. Não é isso? Beleza. Embaixo vai ficar 4 menos 1, 5. Então acabou. O meu limite tende a 19 sobre 5. Beleza? Tá. Item B. x6 menos 1 dividido por 6x6 menos 5x mais 1. Ora, o item B seria o tipo da questão que eu tenho que verificar se eu vou ter alguma indeterminação, tá ok? Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, vai dar 0, né? E se eu colocar 1 aqui, também vai dar 0. Ou seja, eu vou ter 0 sobre 0. Então, eu vou ter o quê? Uma indeterminação. Então, eu vou ter que resolver, vou ter que tirar essa indeterminação. Professor, como que eu tiro essa indeterminação? A indeterminação ela vem de termos semelhantes nas duas frações. Então, são termos que eu vou poder retirá-los dos dois termos. Vou poder dividi-los. Tá ok? Tá. Aplicando o primeiro, eu sei o quê? Que a primeira fração é x6 menos 1. Então, eu posso representá-la por isso aqui, ó. Tô errado? Não, tá certo. Porque desfazendo isso, vai ficar 3 vezes 2, que vai dar o meu x6. Então, eu só fiz reescrevê-la de uma forma diferente, tá? A de baixo, eu tenho 6x6 menos 5x menos 1, tá? Como que eu vou... Então, eu vou reescrevê-la. Ó, já vou adiantando. Deixa eu dar uma olhada, ver se é isso mesmo. Então, já vou adiantando que matemática, pessoal, tem muita malandragem, entendeu? Então, se você nunca tiver visto, ou se você não for um gênio, você nunca vai poder encontrar a saída da questão. Esse é o típico caso, entendeu? Por eu ter visto já algumas vezes, eu acho que eu lembrei o que eu tenho que fazer. Tal. Essa parte de cima eu vou conseguir fatorar. Tranquilo, isso aqui é uma fatoração simples, né? Que é a que eu já representei na aula passada, que seria A2 menos B2, né? Que eu quebro em quê? Em A menos B vezes A mais B. É isso que eu vou fazer aqui em cima. A de baixo, o cara sacaneou, entendeu? Ele veio com a tal malandragem, ó. Essa expressão aqui, eu vou reescrevê-la ela da seguinte forma, ó, e vou explicar o porquê. 6x6, tá? Menos 6, tá? Menos 5x, ok? Mais 5. Observe que menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Então é como se eu tivesse reescrito menos 1 como menos 6 mais 5. Bom, acho que vocês já meio que pegaram a ideia, ó. Porque aqui nessa parcela eu vou poder colocar o 6 e eu vou ter x6 menos 1 menos, colocar o 5 em evidência e eu vou ter o x menos 1. Puta de uma sacanagem, professor. Concordo. Por que que é uma sacanagem, ó? Porque aqui, esse x6 menos 1, eu vou poder representá-lo dessa forma. Então, consequentemente, vai aparecer a parcela x menos 1. Como assim, professor? Não entendi. Ora, eu vou representar essa parcela como 6 vezes x6 menos 1. Eu represento ela daquela forma. 3 ao quadrado menos 1, ok?
menos 5, x menos 1. Beleza? Tá. Professor, tá ficando feio. Calma que vai ficar bonito. 6 vezes. Essa parcela aqui, como que eu vou representá-la? Isso aqui não é a diferença de dois quadrados? Não é essa a propriedade? Então eu vou reescrevê-la. Vai ficar x3 menos 1 vezes x3 mais 1. Apliquei a propriedade. Tá ok? Fecho o parênteses. Menos 5 x menos 1. Tá, agora eu vou aplicar outra propriedade, tá? Que propriedade é essa, professor? Seria a diferença do cubo, tá? Se a diferença do quadrado é essa, como que seria a diferença do cubo? Vou escrevê-la aqui, ó. Se eu tenho a ao cubo menos b ao cubo, o que que é isso? Isso é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Isso aqui você tem que guardar no bolso para limite, tanto essa expressão como essa, tá ok? Não pode ir para a prova tendo dúvida entre elas, tá? E a próxima vez que eu for utilizar, eu já não vou mais reescrevê-las, já vou aplicá-las direto. Então, sabendo dessa propriedade, como que fica? Ó, 6 vezes. Apliquei aqui, não posso aplicar aqui, porque para aplicar tem que ser uma diferença, tá? Então aqui vai ficar o a menos b, ou seja, x menos 1. Olha que maravilha. Já vou poder colocar em evidência aqui, ou fatorar, desculpa. E aqui vai ficar x ao quadrado, certo? Mais x mais 1. Não se esqueça que tinha esse termo, que é o x3 mais 1. Fechei tudo. Melhor representar por colchetes. Acho que fica melhor. Tá. E menos 5 vezes x menos 1. Agora eu posso colocar tudo isso, essa briga inteira, para poder colocar o x menos 1 em evidência. X menos 1 em evidência, tá? Abro aqui o colchete, vai ficar 6x2 mais x mais 1 vezes x3 mais 1, certo? Menos 5. Caraca! Infelizmente é assim, pessoal. Tá. Por que isso tudo, professor? Porque esse x menos 1 aqui, ó, ele vai cancelar com o x menos 1 aqui. Não sei se você já percebeu. Aplicando a propriedade aqui em cima, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter x ao cubo menos 1, mesma coisa do de baixo, né? E x ao cubo mais 1. Tá ok? Tá. Vou reescrever essa parcela aqui embaixo. Faz de conta que você já tem ela no bolso. Claro que você não vai decorar uma expressão desse tamanho, que você não vai conseguir também. x2 mais x mais 1 vezes x3 mais 1 menos 5, fecho, e aqui vai. Então faz de conta que você puxou lá no cantinho do papel e resolveu isso aqui tudo. Vou apagar para poder ter espaço para continuar a resolução da questão. Tá. Então, essa parcela daqui de cima virou essa expressão, tá ok? E professor, e esse x3 menos 1, como que eu posso representá-lo? Já sabe, né? X menos 1 vezes x2 mais x mais 1. E esse aqui, vezes x3 mais 1. E o de baixo, professor? Repete. Você não já faturou? X menos 1 vezes 6x2 mais x mais 1 vezes x3 mais 1 menos 5. Tá ok? Ora, maravilha, né? Porque eu acredito que eu tirei a minha indeterminação. Acabei de dividir. Vamos ver se eu tirei a minha indeterminação.
Se eu colocar o x menos 1 aqui, eu vou ter o quê? Ó, menos 1 com 1 dá 0, aqui sobrou 1. Beleza? Menos 1, ixi, aqui deu 0. Tá? Tranquilo. Se eu for verificar minha indeterminação aqui, aqui é a mesma coisa. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Só que aqui vai dar menos 5. Tranquilo? Então, ó, fazendo aos poucos aqui. Essa minha expressão, quando x tender a menos 1, vai dar 1. Essa minha expressão, quando x tender a menos 1, vai dar 0. Essa minha expressão, ó, pelo mesmo raciocínio aqui de cima, vai dar 1. Essa aqui vai dar 0. Então, reescrevendo o meu resultado, eu vou ter 0 dividido por menos 5. 0 por menos 5 é 0. Então, essa minha expressão, quando x tende a menos 1, o limite vai dar 0. Tá? Ó, questão chata, já para uma letra B, é meio que para vocês sentirem a pegada do conceito de limite, tá? No começo você fica com medo de aplicar essas propriedades, mas sempre é o mesmo raciocínio, tá? Então, tenham fé que você acaba fazendo. Você vai ver que o raciocínio de limite meio que se assemelha, né? Tá. O item C, o que que ocorre? Ó? X tendendo a 0. Aqui vai dar 2 sobre 0, né? Porque aqui fica 0, então vai dar infinito. Aqui vai dar 0 em cima, 0 embaixo, acabo chegando numa indeterminação, tá? Então, vamos ver o que que a gente faz aqui para ver se fica legal. Tá, reescrevendo, aqui eu vou colocar x mais 2 dividido por x menos 2 menos x. Observe que o menos ele é para essa expressão completa, não é só para o 2. Então, fica mais interessante eu colocar entre parênteses, tá? E embaixo eu vou colocar o x em evidência. Por que que eu vou colocar o x em evidência? Porque aqui já tem x, ó. Então, fica 1 menos x, tá? Vou tirar o MMC, tá? Tirando o MMC, eu sei que vai dar isso. Ai, fiz merda aqui. Tá. Pronto. Então, tirando o MMC, o que que vai ocorrer? Eu sei que vai dar essa expressão, x vezes 1 menos x, tá ok? Essa expressão dividida por x dá 1 menos x. E eu vou e multiplico por x2 mais 2. Tranquilo? Isso não, acho que não tem problema. Essa expressão, esse denominador dividido por esse, vai dar 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 2 menos x. Resolvo isso. O 1 multiplicando por tudo isso vai dar x2 mais 2. O menos x multiplicado por tudo isso vai dar menos x3 menos 2x, tá? E aqui é só o menos, vai trocar o sinal dos termos aqui. Menos 2 mais x. E aqui enquanto eu puder deixar da forma fatorada, melhor para mim, tá ok? Olha só, o 2, sempre quando você faz isso, corta alguma coisa. O 2 cancela com 2. E aqui, pessoal, ó que maravilha, apareceu o x para eu poder colocar em evidência, tá ok? Então, ó, vou poder colocar o x aqui em evidência, tá? Então, vai ficar x menos x2, e aqui menos 2x com mais x dá menos x. Quando eu colocar em evidência, fica menos 1. E aqui fica x, e aqui 1 menos x. Ó, praticamente, acredito eu, que esse x era a minha indeterminação. Então, vamos fazer o teste de novo. X tendendo a 0.
Se x está tendendo a 0, aqui vai tender a quê? A 1. E aqui, o quê? Menos 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Tranquilo? Beleza. Item D. Vamos fazer o item D. Só para vocês perderem o medo de limite e verificarem que as ideias se repetem. Tá, item D. Tá, limite 0 tendendo para a esquerda. Bom, o que significa isso? Se aqui é o meu eixo x e aqui é o 0, aqui eu tenho os valores positivos, confere? Aqui tem os valores negativos dos números. Quando o limite se aproxima pelo 0 e tem essa representação, significa que ele está vindo pela esquerda. Ou seja, eu estou me aproximando do 0 com valores negativos. Tá entendendo? Essa é a diferença de ter o menos aqui ou mais aqui em cima. Tranquilo? Então vamos continuar. X mais 1 sobre x menos x sobre x menos 1. Faço a mesma coisa, né? Vou tirar o MMC. Vou ter x. Não vou verificar a indeterminação, porque eu já meio que tenho certeza que deve ter uma indeterminação, porque senão ele não pediria para resolver a questão assim. Tirei o MMC, então aqui vai ter x mais 1 vezes x menos 1, tá? Menos essa expressão dividido por isso vai dar x, então x vezes x ao quadrado. Resolvo isso, ó, o aluno esperto ele já vê o quê? Que isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Eu não expliquei a ida, isso aqui é a volta. Então isso aqui dá o quê? x2 menos 1. Eu posso multiplicar? Posso, mas saiba fazer assim porque você está trabalhando com limite e fazer isso... E saber fazer isso é de grande importância para a matéria. Tá, então, se isso aqui dá x2 menos 1 e aqui eu tenho menos x2, o que vai acontecer? Esse x2 cancela com x2, tá? Então eu vou ter menos 1, acho que já tirei minha indeterminação, e aqui eu vou ter x vezes x menos 1, tá? Vou multiplicar para vocês verem mais ou menos o que está acontecendo. Menos 1 sobre x2 menos x. Vamos ver se a indeterminação sumiu, né? Ó, aqui não muda nada, e aqui eu estou me aproximando pelo 0 pela esquerda. Ora, se isso aqui tende o 0 pela esquerda por valores negativos, não interessa. Isso aqui vai dar 0, tá? E esse aqui também vai dar o quê? Vai dar 0, ok? Então, menos 1 dividido por um valor que tende a 0, eu vou ter o quê? Menos infinito. Tranquilo? Isso é uma propriedade do limite que tem nos livros. Professor, e se fosse 1 dividido por 0? Ora, daria mais infinito. Professor, e se aqui fosse menos 1 e aqui tendesse, por exemplo, vamos supor, a 0, só que por valores negativos? Então, eu faria meio que negativo, negativo, mais infinito, tá? A explicação melhor desses conceitos, se bater uma dúvida, vocês tiram comigo na aula, ou olhem um livro, abram um livro que todas essas propriedades vão estar descritas lá. Tranquilo? Tá, vamos para o item E. Item E é 3x à quarta, não é isso? Menos 81x dividido por x ao quadrado menos x menos 6. Ora, mesmo raciocínio, né? Vou ter que tirar a indeterminação. Aqui eu posso colocar 3x em evidência, beleza?
que vai sobrar aqui? Vai sobrar x ao cubo, não é isso? Menos 27. Ora, o aluno esperto já sabe que o 27 é o quê? 3 ao cubo, ou seja, diferença de 2 cubos. Aqui, pessoal, o raciocínio já é um pouco diferente, ó. Aqui não é uma equação de segundo grau, então eu posso representá-la tirando as raízes, entendeu? Como que eu faço para representar como diferença de dois fatores? Basta eu saber quais são as raízes dessa equação. Quando você tirar o delta, eu já costumo fazer assim. Se a soma das duas raízes é menos b sobre a, ou seja, menos b dá 1, certo? Dividido por 1 dá 1. E o produto é c sobre a, ou seja, menos 6 sobre a, vai dar menos 6. Bom, se a soma das raízes deu 1 e o produto deu menos 6, então uma raiz vai ser o 3 e a outra raiz é menos 2. Para fazer mais rápido, mas se você quiser, você tira o delta, faz x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, faz aquela coisa toda, tá? Isso aqui com o tempo já fica meio que na memória e você já faz de cabeça, mas só para explicar o que foi que eu fiz. Então uma raiz é 3 menos 2. Como que eu represento essa equação em função das raízes de forma fatorada? Fica x menos 3, não é isso? Vezes x mais 2. Observe que eu tenho que trocar o sinal da raiz. Por quê? Ora, a raiz não é o valor que quando eu coloco aqui, eu torne o meu y, que é igual a tudo isso, zero. Não é isso que é raiz? Tá. Então, se eu represento isso dessa forma, essa forma representa essa mesma expressão, concorda? Beleza. Então, se eu substituir a minha raiz, isso aqui não vai dar zero? O meu y não vai dar zero? Então, aqui também tem que continuar dando zero. Então, 3, quando eu substituir aqui vai zerar, ou quando eu substituir o menos 2 aqui vai zerar. Por isso que eu troco o sinal da raiz na forma fatorada. Essa é a razão. Tá ok? Tá, então, observe que meio que já apareceu a minha indeterminação aqui, ó. Então, eu vou escrever, ó, 3x vezes diferença de 2 cubos. Você já sabe, né? x2 menos 1, desculpa, x menos 1 vezes x2 mais x mais 1. Isso aqui é a diferença do cubo. Ah, e está errado, né? Porque aqui é 3. Então, aqui não pode ser o quê? Não pode ser 1. Tá ok? Então, aqui vai dar x menos 3, tá? Aqui vai dar 3x e aqui vai dar 9. Beleza? Tá. Dividido por x menos 3, tranquilo? Vezes x mais 2. Então, já posso cancelar o que, pessoal? O x menos 3 com o x menos 3. Então, eu vou ter 3x vezes x2 mais 3x mais 9 sobre x mais 2. Ora, professor, será que nesse caso agora eu acabei com a minha indeterminação? Vamos dar uma olhada. Bom, x tende a 3, né? Se o x tende a 3, x tende a 3, é isso mesmo? É, x tende a 3. Então, aqui vai ficar o quê? 3 vezes 3, 9, não é isso? Aqui vai ficar 9, mais 3 vezes 3, que também dá 9. Então, aqui vai dar 3 vezes 9, porque aqui eu tenho 9, 9, 9. Então, aqui eu vou ter 27. E aqui 27 vezes 9, tudo isso vai tender a quê? A 243. Beleza? E aqui, 3 mais 3, ou 3 mais 2, aqui tende a 5. Beleza? Ok. Item F.
Item F. 3x à quarta menos 81x dividido por x2 menos x menos 6. Tá. Como que eu resolvo isso aqui, pessoal? Nossa, viajei. 3x à quarta... Não, mesma coisa. Ah, tá, é a mesma expressão. Tranquilo, da questão anterior. Como que tinha ficado? Tá. Você tem que fazer os mesmos passos da questão anterior. Colocar... tirar a indeterminação e tal. E lembro que ela tinha ficado da seguinte forma. 3x... Não era isso? Deixa eu lembrar. Colocou diferença... Tá... Tá. Então aqui em cima vai ficar 3x, x2, mais 3x mais 9. Aqui cortou quando eu tinha representado, e aqui fica x mais 2. Tá. Vamos ver se a indeterminação saiu. Mais infinito. Mais infinito aqui embaixo. E aqui em cima vai dar tipo... vai dar tipo infinito vezes infinito. Ou seja, isso não se calcula. Aí, pessoal, vem aquela jogada. Ó. Quando você tiver polinômio e tiver infinito envolvido, o que é que você faz? Você pega um termo do x ou de maior grau, tá? Nesse caso, fica mais interessante você pegar o x e joga ele para baixo, tá? Professor, isso é outra malandragem? É outra malandragem. Mas isso é bem comum nas questões de limite, tá ok? Então, repito aqui que vai ficar a mesma coisa. 3x mais 9. E o meu x vai chegar aqui dividindo. Então, vai ficar 1 mais 2 sobre x. Agora, ó, a minha malandragem fez o quê? Que isso aqui, quando eu for substituir o x tendendo a mais infinito, isso aqui essa expressão toda vai tender a quê? A zero. Ou seja, no denominador não tenho mais o quê? A minha indeterminação, porque vai ficar 1 mais 0 dá 1. E aqui, professor, ora, infinito mais infinito, então, aqui em cima vai dar infinito. Então, infinito dividido por 1, eu vou ter o quê? Mais infinito. Tranquilo? Tá. Vamos para a nossa última questão. Borracha. Deixa eu apanhar mais um pouco aqui. Item G. Tá. Item G é 4x à quarta menos x mais 4 dividido por 1 menos x à quarta menos x menos 6. Tá ok. Bom, raciocínio aqui, deixa eu ver para onde está. Tá tendendo ao menos infinito, ó. Questão semelhante à questão F, ó, que foi o que eu acabei de dizer. Quando você tem expressões polinomiais, não entendi por que ele colocou 1 menos 6 aqui. Né? Tá, eu acho que foi erro, mas basta você fazer 1 menos 6 a menos 5, tá? Então deixa eu reescrever logo aqui 4 para ficar melhor. Dividido por menos x4 menos x menos 5. Ó, quando tender ao infinito e eu tiver divisão de equações polinomiais, a jogada sempre é a mesma. Lembra do que eu fiz aqui? Aqui eu já vou fazer diferente, ó. Vou dividir pelo termo de maior grau. Por que você está fazendo isso, professor? Porque quando eu divido pelo termo de maior grau, eu passo o x para o denominador dos termos. E assim, quando eu tender ao infinito, eu vou ter zeros. Então, eu vou fazer com que apareçam zeros. E esse termo de maior grau, o 4 vai ficar independente dele, quando eu fizer a divisão. Então, divido em cima por
por x4. E para não alterar o resultado, divido o denominador também por x4, tá? Então, como é que vai ficar, professor? Vai ficar 4x4 dividido por x4 menos x sobre x4 mais 4 dividido por x4. E o denominador, professor, vai ficar menos x4 sobre x4 menos x sobre x4 menos 5 sobre x4, tá? Qual foi o seu objetivo mesmo em fazer isso? Ora, tornar aparecer esse termo independente, tá ok? Esse aqui, ó, vai sumir, tá? Vai ficar 1, aqui vai ficar x3 e aqui vai ficar 1. Aqui não dá para dividir, nem aqui. Aqui mesmo raciocínio, fica 1, aqui x3, tá? E aqui fica menos 1. Reescrevendo, para ficar melhor de enxergar, vai ficar 4 menos 1 sobre x3 mais 4 sobre x4 dividido por menos 1, menos 1 sobre x3 menos 5 sobre x4. Pessoal, essa expressão é a mesma que essa, ou que essa, tá? Você só fez dividir por x4 para você tornar esse termo independente e zerar os outros quando você aplicar o conceito de limite. Ó. Por que zerar? Ora, o limite não tende a menos infinito? Tranquilo. Aqui, se aqui tende a mais ou menos infinito, não interessa, porque a divisão vai dar zero. Então, zero eu não me preocupo com o sinal. Então, aqui tende a zero, aqui tende a zero, aqui zero e aqui zero. Então, vai ficar 4 dividido por menos 1. Então, meu limite tende a menos 4. Tranquilo. Pessoal, estou meio atrasado para a aula, então mais tarde eu já envio a próxima questão, que é a questão 17. Tranquilo? Beleza.